Fala, gente linda do meu canal, chega mais para uma bela conversa sobre direito penal. Mas antes, não se esqueça, inscreva-se no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, comenta, dá aquele like e marca o sininho, porque toda vez que chegar vídeo novo, você vai ficar sabendo. Olá, meu amigo, olá, minha amiga, e agora nós falaremos do crime de calúnia, previsto no artigo 138 do Código Penal. Veja você, meu caro amigo, minha cara amiga, que nesse caso eu tenho um delito que gira em torno de uma imputação falsa, ou seja, eu estou atribuindo falsamente um fato definido como crime. O crime de calúnia, portanto, ele interage, ele vem tutelar, proteger a honra objetiva. Ou seja, essa impressão que as pessoas têm, que a sociedade tem em relação à vítima, tá bom? Então, dentro desse contexto de imagem, de reputação, eu posso atentar contra a imagem, contra a reputação de uma pessoa, por exemplo, imputando de maneira mentirosa, imputando falsamente. Imputar é atribuir a alguém um fato definido em lei como crime. Basicamente é isso que nós chamamos de calúnia. Mas cuidado, se eu estou falando de fato, aqui no crime de calúnia eu estou imputando um fato determinado, um fato específico. O Supremo Tribunal Federal, por exemplo, já rejeitou casos, já rejeitou ações penais, para falar assim genericamente, tá bom? Casos em que apenas se tinha uma imputação genérica, tá bom? O crime de calúnia, quando se fala de imputar fato, deve ser fato específico, fato determinado. Não basta dizer que João praticou um homicídio. No caso do crime de calúnia, eu tenho que me relacionar com um fato específico e determinado. Eu devo dizer que no dia tal, no dia 5 de março, às 8 horas, João entrou na casa de Antônio, puxou uma faca e empurrou no umbigo dele. Fato específico determinado. Se esse fato é falso e eu estou imputando, eu tenho o crime de calúnia. Fique atento para isso, que é fundamental. O crime de calúnia é um crime doloso, portanto, o agente conhece a falsidade e, sabendo da inverdade, mesmo assim, ele imputa falsamente esse fato. Lembrando a vocês que quando o legislador disse assim, imputar falsamente, essa falsidade pode recair sobre a existência do fato criminoso. Por exemplo, nessa situação que eu narrei agora, eu falei para vocês de João entrando na casa de José, tal dia, tal hora, pegou uma faca e espetou no abdômen de José. Mas esse fato nunca existiu. Foi uma criação minha, completa. Isso é um exemplo de imputação falsa. Mas a falsidade pode recair sobre a participação da pessoa em um evento delituoso. Vejam que, por exemplo, eu posso dizer que João e Antônio ingressaram na casa de José, pegaram uma faca naquele dia, naquele horário e empurraram no abdômen de José. Percebam, vamos imaginar que, de fato, Antônio, João e Antônio, tá vendo? De fato, Antônio esteve na casa de José e empurrou a faca no abdômen de José. O fato existiu. Mas vamos imaginar que João jamais participou desse evento. E mesmo assim, eu atribuo a João a participação nesse evento delituoso. Então vejam que a falsidade pode recair sobre a existência do fato em si ou sobre a participação, tá bom? Fique atento para isso. E para pegar esse elemento da imputação falsa, eu quero fazer um registro muito importante aqui. Ó. Imputar falsamente o fato definido como crime. Então, se o fato criminoso que eu estou imputando, atribuindo a uma pessoa, ele for verdadeiro, não existirá o crime de calúnia. E é exatamente por isso que no crime de calúnia, como regra, é admitido o que nós chamamos de exceção da verdade. Olha aqui, ó, o parágrafo 3º.
O crime de calúnia, como regra, ele admite a chamada exceção da verdade. A exceção da verdade é exatamente porque, se a essência do crime de calúnia é a imputação falsa de um crime, se eu provar que o fato é verdadeiro, não existirá o crime de calúnia. Então, fique atento e venha comigo. No crime de calúnia, é possível que aquele que está sendo acusado do crime de calúnia, de imputar falsamente, é possível que ele traga como defesa a exceção da verdade, que é um incidente processual que atua como uma prejudicial do mérito do crime de calúnia, na ação penal do crime de calúnia. Tá bom? Se dentro da ação penal que apura um crime de calúnia, aquele que é acusado, aquele que é trazido como caluniador, arguir a exceção da verdade, primeiro tem que resolver a exceção da verdade, depois julga-se a imputação do crime de calúnia, tá certo? Porque a exceção da verdade é um incidente processual e prejudicial em relação ao mérito da ação penal que apura o crime de calúnia, tá certo? Mas vejam vocês, em regra, e aí só para deixar bem claro, na exceção da verdade, o que se abre é a possibilidade daquele que é apontado como caluniador de provar que o que ele imputa, que o fato criminoso imputado por ele ao ofendido, vamos dizer assim, é verdadeiro. E aí, uma vez provado que é verdadeiro, desaparece o crime de calúnia. Não existirá o crime de calúnia. O fato é atípico, porque para ser típico a imputação tem que ser falsa. Porém, a exceção da verdade, atente, ela é admitida como regra no crime de calúnia, mas há casos em que a exceção da verdade não é admitida no crime de calúnia, que são exatamente essas situações. Admite-se a prova da verdade, salvo se, vamos grifar aqui, se constituindo o fato imputado crime de ação privada, o ofendido não foi condenado por sentença irrecorrível. Bom, o que é que acontece aí? Se o fato criminoso imputado é de ação penal privada, relembre lá atrás, na parte geral, quando você estudou ação penal, se o crime é de ação penal privada, somente o ofendido pode iniciar a ação penal. O legislador reservou a ele essa condição. Se eu admitir que um terceiro, que não é o ofendido, venha discutir a existência de um fato criminoso que é de ação penal privada, eu estou tirando do ofendido. Eu estou transcendendo essa legitimidade e isso não é admitido. Ainda mais é preciso destacar que, quando ele fala o ofendido não foi condenado por sentença irrecorrível. E aqui há o princípio da presunção de inocência. Se existe o processo, veja, duas situações importantes. Primeiro, se não existe a ação penal e o crime é de ação penal privada, não tem como eu arguir a exceção da verdade, porque eu estaria transcendendo a legitimidade. Eu estou discutindo dentro de um processo a prova, eu estou querendo provar a existência de um fato que é de ação penal privada. Isso só cabe ao ofendido daquele crime. E dois, se existe a ação penal privada ajuizada e ela ainda não terminou, ou seja, se o ofendido não foi condenado por sentença irrecorrível, lembra? Presunção de inocência. Ou seja, até que prove o contrário, ele é inocente. Então, são duas coisas importantes. Segunda exceção, segunda hipótese em que não se admite a exceção da verdade. Se o fato é imputado a qualquer das pessoas indicadas no número 1, inciso 1, do artigo 141. O que eu tenho aqui, meus caros, presidente da República e chefe de governo estrangeiro. O presidente da República é julgado pelo Supremo Tribunal Federal e a ação penal precisa ser autorizada pela Câmara dos Deputados.
Se eu admitir a exceção da verdade contra o presidente, no caso de um crime de calúnia que tenha como ofendido o presidente da República, duas coisas. Eu estou subvertendo a competência, tá bom? Porque eu estou trazendo a discussão para um juízo que não é o Supremo Tribunal Federal, e também estou afastando a exigência constitucional da autorização que cabe à Câmara dos Deputados. E no caso dos chefes de governo estrangeiro, é preciso salientar para vocês que eles possuem imunidade diplomática e, por isso, não estão submetidos à nossa legislação. Então, eu também não posso arguir a exceção da verdade em relação a eles, tá certo? E a última hipótese, em que não se aplica a exceção da verdade, é se o crime imputado, embora de ação pública, o ofendido foi absolvido por sentença irrecorrível. Ora, senhores, se o ofendido foi absolvido por sentença irrecorrível, não há o que discutir nesse caso, tá bom? Fica atento para esse detalhe importante no que diz respeito ao crime de calúnia. Pois bem, voltando ao caput, observem que o legislador disse: caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime, como crime. Então, professor, e se não for crime, for contravenção penal, nesse caso, ainda assim existiria o crime de calúnia? Resposta: não existiria o crime de calúnia, porque o direito penal não admite analogia em malam partem. Mas, mesmo não sendo crime, se for contravenção penal, é possível que essa conduta caracterize o crime de difamação previsto no artigo 139, que nós veremos posteriormente, tá bom? Fica atento para isso. Um outro detalhe importante é, se ocorrer abolício crimes, se eu imputar a alguém um fato definido como crime, e depois ocorre um abolício crimes, deixou de ser crime, sumiu o crime de calúnia. O fato ficou atípico novamente, tá bom? Fica atento para esse detalhe. Bom, novamente não, ficou atípico, né? Nós temos uma figura equiparada prevista no parágrafo 1º, em que, mesmo que o agente não tenha imputado falsamente, ele não criou a imputação falsa, não foi ele que criou que caluniou, tá bom? Mesmo assim, se ele sabe da imputação, da falsidade da imputação, e mesmo assim ele propala verbalmente, ou divulga, que é a divulgação, seria a disseminação dessa informação por outros meios e não verbal, propalar verbalmente, tá bom? E divulga, ou seja, a divulgação por outros meios, seja escrito, por outdoor, mesmo não sendo ele quem criou a imputação falsa, ele responde pelas penas previstas no artigo 138. E para fechar o estudo do crime de calúnia, duas coisas importantes. Primeiro, o crime de calúnia também é punível se a calúnia for praticada contra os mortos, tá bom? Cuidado com isso. O morto não é sujeito de direito, o morto não é sujeito passivo do crime de calúnia, mas há o interesse de seus familiares, e aí está o sujeito passivo são os familiares, tá bom? Que tem o interesse de manter a boa reputação, a boa fama daquele que já se foi. O morto não é sujeito de direito, cuidado com isso, tá bom? E o outro aspecto é discutir se esse crime admite tentativa ou não. O crime de calúnia admite tentativa, tá bom? Vai depender da forma como for praticado. O crime de calúnia é um crime de forma livre. E pode ser que a forma eleita seja unissubsistente ou plurissubsistente. Se o agente simplesmente manifesta verbalmente, aí provavelmente nós não conseguiremos ter tentativa, porque ou ele fala, ou ele imputa, ou ele solta as palavras caluniadoras e aí o crime está consumado, ou ele não fala e o crime não existe, tá bom? É uma modalidade unissubsistente. Verbalmente é muito difícil a calúnia admitir tentativa. Mas a calúnia também pode ser feita por escrito, por carta, por e-mail. E aí, ficou plurissubsistente.
o iter criminis admite fracionamento e é possível tentativa. Se, por exemplo, o e-mail é extraviado, o e-mail é destruído por um vírus, o servidor tem uma pane, ou a carta que você colocou no correio não chegou ao destinatário, tá bom? É lembrar também que a consumação desse crime se dá quando uma terceira pessoa, não precisa mais de uma, basta que uma terceira pessoa tome conhecimento do fato imputado falsamente, tá bom? Mesmo que a vítima, o ofendido, não tome conhecimento, esse crime se consuma no momento em que uma terceira pessoa toma conhecimento dessa imputação falsa. Então, se eu estou falando que João praticou um homicídio no dia tal, hora tal, contra a vítima tal, quando essa informação chega ao conhecimento sobre João, esse fato falso, definido em lei como crime, chega ao conhecimento de Antônio, consumou nesse instante, mesmo que ainda não tenha chegado ao conhecimento de João, que é o ofendido do crime de calúnia. Temos no crime de calúnia um crime formal, tá bom? Ele não exige resultado naturalístico, tá bom? Então fica atento para isso, que o crime de calúnia, artigo 138, é o primeiro crime dos crimes contra a honra. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhar os nossos vídeos, comentar, dar aquele like e marcar o sininho, porque toda vez que chegar vídeo novo, você vai ficar sabendo.